amados hermanos e amigos presentes. Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes Santiago, aqui em Santiago, que es Zacatepeques. Zacatepeques, Guatemala. Ayer Ontem estuvimos aqui, el viernes estivemos aqui, na sexta-feira foi em San Bartolomé. Aí não pude chegar, estava São Bartolomé. Não podemos chegar aí porque o voo chegou já quase ao meio-dia. Porém, o meu desejo sempre é estar com vocês nos dias de atividade. É estar sempre com vocês nos dias de atividade. E hoje já é o último desta viagem que se tornou curta. E ao vê-los, quando cheguei, ao vê-los, senti o mesmo que talvez sentiram as pessoas que passavam pelo Tabernáculo Branco, o que falamos nesta manhã, e viam ali, os que foram lá ouviram por foto, vejam, o tabernáculo está em uma esquina e as pessoas que passam pela rua olham e viam as pessoas ali em pé esperando que as portas fossem abertas para entrar ali ao tabernáculo e esperava o irmão Branham chegar como às 9:30 ou 10 por aí, ele já estar pregando, porque tinha um desejo, um ardor na alma pela palavra, por ouvir a palavra. Diz, aonde estiver o corpo morto, aí se juntarão as águias. E naquele tempo, ali era o lugar, ali naquele território, onde estavam juntando aquelas águias ali para escutar a palavra da grande águia, o Espírito Santo. E hoje, ao vê-los tão bem cedinho aqui, aqui são as 5:20 mais ou menos, 2 horas antes que Porto Rico, mas já estão aqui desde as 3 por aí, e alguns até antes, desde ontem. E aproveitamos o tempo quando temos essas atividades que Deus nos permitiu ter, onde, além de ouvir a palavra, louvar a Deus, orar a Deus, escutar a palavra, que é o mais importante, também temos companheirismo uns com os outros. Me falavam que em alguns lugares, pessoas que faziam anos que não se viam por causa da distância, e que as atividades tornaram isso possível, que se vissem, se encontrassem, mesmo que se viam pelo televisor, alguns diziam, olha, eu vi fulano de tal que fazia 5 anos que não as via. E tudo isso é remédio para nós. Esse companheirismo também nos edifica, esse companheirismo uns com os outros. E neste tempo final, no qual estamos vivendo, foi falado de um avivamento final, que traria à igreja noiva esta fé do rapto. E a igreja noiva estaria avivada com a palavra, com essa fé do rapto que os trovões estariam produzindo em cada filho e filha de Deus. Esse ministério que o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, precursou. E ele disse que o Espírito Santo estaria no meio da igreja, trazendo essa fé do rapto. Disse, esse Espírito Santo que temos, o tinham no meio da igreja ali. Mas tem uma diferença de tê-lo no meio do povo e tê-lo encarnado. Porque o Espírito Santo encarnado, nesta manifestação, é a única ocasião onde produziria a fé do rapto. Não podia estar
no meio da sua igreja. Tinha que estar dentro da sua igreja. E ao estar dentro desse instrumento, fica dentro da igreja como lugar santíssimo. E aí é que a igreja noiva poderia escutar essa fé do rapto. Disse que com o que temos agora, apenas temos fé o suficiente para a cura divina. Apenas, e vejam todas as coisas gloriosas que aconteceram no tempo do irmão Branham. Quanto mais, quando esse Espírito Santo estivesse encarnado, trazendo a fé do rapto aos escolhidos. Seria tanto essa manifestação nos filhos de Deus que os transformaria. Isso não podia acontecer em nenhum tempo. E você pode ver como essa obra vai crescendo até chegar a esse topo. Mas pelo outro lado, no humano, se vê aparentemente mais simples. E mais simples. Começou com, vejam, desde os apóstolos, os mensageiros, o reverendo William Branham, tudo que o Espírito Santo realizou por meio dele, e depois esse poderoso anjo que veio e nos trouxe essas boas novas. E nesse tempo você pode ver como no comum do povo é tão simples, Deus ia cumprir isso, tão simples. Qualquer um poderá dizer, mas é como que estamos indo para trás, regredindo. E é ao contrário. Porque ele disse, em Deus, em simplicidade, ele disse que quanto maior Deus vai realizar algo, ele cumpre mais simples ainda. Mas é tão simples que a mente humana, se começar a raciocinar essa forma, esta maneira, preparada por Deus, para ele cumprir o que ele prometeu nesse tempo, vai passar e não vai perceber. E a gente entende isso assim. Ele disse, vai passar despercebido se você não ler, mas se você se conscientizar disso, você dirá verdadeiramente, Deus permitiu a mim por sua eleição divina para que eu tivesse percepção profética. Verdadeiramente eu aceito que eu teria passado despercebido, porque é demasiado simples o que Deus está cumprindo. E essa manifestação na sua primeira vinda foi o que fez com que tropeçassem os do povo hebreu, especialmente os líderes. Os líderes falaram, não é esse. E o povo disse também, não, então não é. Exceto, supostamente, os que eram eleitos de Deus, escolhidos de Deus, para ver aquela manifestação. Mas a maioria não creram. E diz que no tempo dos gentios aconteceria o mesmo. De um pequeno grupo, vejam, de tantas milhares de pessoas, você pode tirar um punhadinho, que são os crentes nesse tempo, que são bem poucos. Agora, para essa manifestação, foi que ele realizou essa mensagem de precursar o Espírito Santo. Veja, essa mensagem que ele pregou, lutando pelo nosso povo, ele disse, e tudo isto não está sujeito à quantidade de anos. Mesmo que quando terminar o programa, sim, podemos ver quantos anos eram os que Deus tinha em seu programa para essa etapa messiânica. Ele vinha falando dos 490 anos, mas para não ler tudo isso, diz assim, para a etapa que o reverendo William Branham precursou, porque ele está precursando uma etapa que virá no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como João Batista estava precursando uma etapa que viria no meio do povo hebreu, e antes de vir a etapa que cumpriria o ministério messiânico, e onde começaria a semana número 70, antes disto, o Messias já estava na terra. O véu de carne, onde o anjo do pacto estaria encarnado, já estava na terra por quase 30 anos. Ou seja, já estava no meio do povo. Já tinha nascido, já sabemos como foi o seu nascimento, tinha crescido
como um menino, vimos ele como um menino, vimos ele como um adolescente. Aos 12 anos, ouvimos no templo pregando. Depois não se sabe mais nada, até os 29 anos e meio. Depois vamos saber o que aconteceu naquele tempo ali. Toda aquela trajetória daquele instrumento. E depois ali começou a semana número 70, no ministério messiânico. Agora falta a segunda parte, que corresponde a esses 3 anos e meio desses ministérios de Moisés e Elias para o povo hebreu, que é o que, vejam agora, diz assim: e se o Espírito Santo tinha na terra um véu de carne, onde o Espírito, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Espírito Santo, se manifestaria em carne humana, se o teve na terra por quase 30 anos, e depois se manifestou no seu ministério terreno para cumprir a primeira parte da semana número 70, a primeira parte, e a segunda parte a cumprirá nesse período de tempo da grande tribulação, isto é, com o povo hebreu. Mas antes disto, Cristo terá na terra a sua manifestação no meio da sua igreja. E isso cumprirá tudo o que foi profetizado pelo Espírito Santo através do reverendo William Branham, que disse que o Espírito Santo, esse Espírito que temos agora mesmo, disse que se encarnará. Este Espírito Santo, qual? O que estava realizando a obra por meio do reverendo William Branham. E mesmo assim, não estava encarnado, mas estava realizando uma obra por meio daquele instrumento, como Deus sempre trabalhou em cada tempo. Portanto, terá que ter um véu de carne para poder se encarnar. O título de propriedade, no fim do tempo também, tinha que ter um véu de carne para se encarnar. Porque é a revelação de quem é Deus. O título de propriedade é a palavra, é a teofania. E isso é o que está se encarnando em cada escolhido de Deus. Você escutou. É Deus encarnando em seus filhos. Esse é o título de propriedade. É a palavra, a teofania, o Logos, a Shekinah, o Halo, a coluna de fogo em vocês. Ele não disse? Eu disse, vós deuses sois, oh glória a Deus. Portanto, terá que ter um véu de carne para poder se encarnar. E esse véu de carne terá que crescer até chegar ao tempo onde cumpre essa parte do seu ministério. Essa parte onde Cristo cumprirá através dele o que ele tem que realizar através de um véu de carne. Será Cristo em Espírito Santo manifestado na terra, no meio da sua igreja. O Espírito Santo virá encarnado em um homem. O reverendo William Branham disse: o que ele está fazendo? Está precursando a vinda do Espírito Santo em carne humana. Agora, tudo isso tem a ver com o que corresponde à semana número 70 lá para o povo hebreu. Isso lá reflete o que Deus fará em sua igreja, e isso corresponde à parte final de Cristo com sua igreja. Essa parte final é esta que estamos vivendo. Por isso, cada milésimo de tempo nós aproveitamos nesse tempo final. Nesse tempo final, o Espírito Santo, aproveitando o Espírito Santo no meio da sua igreja, nos trazendo a fé do rapto que dia após dia, por meio desse ensinamento sobre carpa, está dando ao povo. Portanto, povo guatemalteco, sigamos adiante, e povo latino-americano, e onde quer que esteja cada filho ou filha de Deus, sigam adiante perseverando, escutando os trovões, que é o que contém a fé do rapto. E o que não entendam agora, não se preocupem. O importante é que você fez algo primeiro. E o que é?
Crer, somente crer. Vejam, quando o irmão Branham cantava isso, quantas pessoas cantam e não sabem, em verdade, o que esse corinho envolve. Porque aí ele estava dizendo à igreja noiva, somente crer, somente crer. Ou seja, isso é o que ele diz a você. Creia com toda a tua alma, com todo o teu coração. Esse não é o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus. Agora, procure para ler esses primeiros 3, porque vocês vejam. Se ele está se esvaziando em seus filhos, e amamos a Deus sobre todas as coisas, e ele estaria em seus filhos, então, cada um de nós também nos amamos uns aos outros. Não é a era do amor divino, é a era onde toda barreira é rompida. E tudo, o amor divino torna possível. Tudo. É tudo. Tudo é rompido com o amor divino. É o tempo onde mais é estendido e está se estendendo a misericórdia para seus filhos. E recordem que Deus, ao que ama, castiga. Ou seja, o que ama, corrige. Quer seja um cascudo ou um puxão de orelha, falando em termos humanos, mas isso é a palavra. A palavra é a que queima. E a gente fala, isso é para mim. Esse outro é para mim e isso também é para mim. Mas, Senhor, Tu estás me corrigindo. Tu estás me limpando. E não, já estão falando de mim. Eu já não quero isso. Então rejeita a correção. Não, Senhor, tudo que Tu tenhas que me dizer e me corrigir, corrija-me. Me corrija, me fale por Tua palavra e me mostra o que estiver mal, o que estiver errado. Me mostra para eu sempre Te agradar, porque o que eu quero e eu desejo. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Na lei. Isso é São Mateus 22. Perguntaram a Jesus, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua mente. Com tudo. Em corpo, espírito e alma. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque Deus está se esvaziando nos seus filhos. E se o primeiro é amarás a Deus, e se Deus vai estar no seu filho, então o segundo automaticamente é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Automaticamente devemos nos amar uns aos outros. Porque o que aborrece seu irmão, então, está não cumprindo o primeiro mandamento. Não está cumprindo o primeiro mandamento. Eu amo a Deus, mas se aborrece seu irmão, não está amando a Deus, porque Deus está em seus filhos. Que Deus os abençoe e Deus os guarde e nos mantenha sempre agarrados à palavra, a palavra pura, que é o ensinamento sob capa, sem acrescentar nenhum credo, nenhum dogma, nem nada, mas a palavra, a mensagem que está saindo sob o ensinamento de capa. Que Deus ajude todos os ministros e a todos os irmãos em toda a face da terra, crentes na mensagem da terceira etapa, para continuar nos corrigindo e continuar um passo mais, nos adiantando um passo mais para essa perfeição, para essa estatura do varão perfeito. Que Deus os guarde e os abençoe. E eu desejava ter assim um pouquinho mais de aproximação aqui, e os vejo mais de perto aqui também, nas câmaras onde está aí sueteando. Quando eu também estava aí atrás, eu via tudo o que estava sendo feito, mesmo que era câmara aqui, eu falava para os rapazes que nos percorridos, veja, agora Deus nos permitiu tudo isso, e faz um trabalho que se você for procurar lá fora para fazer, é difícil e bem caro, mas Deus nos permitiu ter
tanto as pessoas que Deus ungiu para isso, e todos os que fazem indiretamente também em cada país, que pedimos a Deus que os abençoe grandemente e sempre lhes dê sabedoria e entendimento para fazer esse trabalho, para que todo o povo de Deus possa ver, como ele dizia, coloca os televisores para que em cada lugar possam ver igual ou melhor do que se estivesse no local. Mas ele deixou até aí. Agora eu acrescento a outra parte. E quem prepara tudo isso? Para que você possa ver bem. Pois, aqui estamos atrás de alguns dos que trabalham nisso e lá nas câmaras também. E torna possível isso que ele disse, que em cada país veria igual ou melhor do que você estando ali presente, porque lá, por exemplo, em Porto Rico, estão vendo por todos os ângulos, por todos os lados, e certamente eu mesmo não posso ver o que eles estão vendo lá. Eu não posso ver de lá todas essas pessoas, mas eu olho para o televisor e vejo melhor do que se eu fizesse assim. Viram? Porque vejam aí. Agora aponta, mostra aquela de lá, essa aí. Vê? Então aí se vê por um ângulo que todos estão aí. Agora mostra lá, para aquele lado. Viram? E tudo isso, damos graças a Deus porque nos permite poder ter o melhor para o povo. E se tiver que corrigir algo, nós corrigiremos para fazer um trabalho bem feito, que Deus se agrade. E depois vocês vejam que prepara tudo, grava, e depois a gente quer dar play em uma atividade que já aconteceu, aí já tem todos os ângulos do que esteve sendo realizado nos eventos, nessas atividades. Isso foi o que o reverendo William Branham viu ali. O anjo mostrava a ele, e certamente, quando ele lhe assinalava tudo isso, você tem que começar a pensar, olha, tudo isso em um televisor, vendo as pessoas na fila, a pregação, o chamamento, as pessoas na fila. Então vocês têm que orar por todos esses câmaras e pelos que estão sueteando para captarem tudo, porque o anjo pelo menos já viu, ou já mostrou, assinalou a pregação, o chamamento, a fila que foi formada até a estrada. Tem que colocar câmera lá fora, ou pessoas que gravem lá fora, e depois vê as pessoas entrando. Então tem que colocar câmeras para ver quem entra. Na maca tem que focar para essa que está entrando, sendo empurrada por esse homem que saiu, e esse homem que veio e a empurrou para dentro. E depois na outra porta, na saída. Então tudo isso foi captado por um equipamento assim. Tudo se cumpre de uma forma simples. E cada vez mais vamos aumentando, mais e mais e mais, até chegar a essa atividade que ele viu. Tudo é um processo. Também sejamos pacientes, mas ao mesmo tempo fala que é uma obra rápida. É uma obra rápida, porém bem feita. E Deus está em nós também, fazendo esta obra rápida, porém bem feita. Por que é rápida e bem feita? Porque para o que tem agora 40 anos. E esteve, vamos dizer, depois dos 20, e esteve 15, 17 anos com um estilo de vida. E depois, nesses últimos 3, 2 anos, 1 ano, Deus fez uma obra nessa pessoa. E olha para trás e diz, uau!
Em tão pouco tempo, Deus fez uma obra em mim que eu tentei fazer faz mais de 10 anos. É uma obra rápida ou não é uma obra rápida o que Deus está fazendo em você? Claro que sim, é o milagre da palavra que está em cada um de vocês e em mim também, realizando essa obra milagrosa, desta transformação desde o interior até que nos transforme. Até que nos transforme. É Deus em nós, nos dando esse título de propriedade, sua presença, sua essência, a essência dele em nós. E aí podemos dizer, oh, como tu és, Senhor, oh, tu és santo, tu és o mais formoso, Senhor, tu és sublime, tu és o melhor, tu és o maior. Pai, agora eu te vejo, agora eu quero me parecer a ti, agora eu vejo como tu és em realidade. Como? Pela palavra. Eu quero ser como papai. Assim os meninos falam, eu quero ser meu papai, eu quero ser como meu papai. Senhor, agora eu te vejo, agora eu quero ser como tu. E cada vez mais eu estou me parecendo mais a ti. Olha, hoje estou me parecendo mais, hoje estou aparecendo mais, até que, pum, somos iguais a ele. Isso está por acontecer em breve. Nunca se desanime por nada. Siga adiante lutando, perseverando. Que algum dia não muito distante, aí você dirá, agora sim, que nada me incomodará, nada poderá entrar em mim para que eu faça coisas que não te agradam, Senhor. Agora sim, estou completamente selado com Teu Espírito Santo. E tudo já será perfeição, como o irmão Branham disse lá, na sexta dimensão, quando ele foi, na sexta dimensão, ele disse, oh, aquilo era perfeição, mais perfeição, mais perfeição, mais perfeição, e vamos para isso. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. E para mim foi uma grande bênção poder estar esses momentinhos assim, que não acontece todos os dias, como falamos, e os aproveitamos quando podemos. Que Deus abençoe o nosso irmão Miguel grandemente também. E logo estaremos nos vendo na atividade que já está por começar às 7, dentro de 1h20, às 9, no horário de Porto Rico. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Os amo muito, de coração. E tome o café da manhã, se não fizeram ainda. Então, bom proveito, para que estejam bem e não lhes dê tontura na atividade. Que Deus os abençoe. Bem, Deus te abençoe, é mais direto. Deus te abençoe, escolhido de Deus. Deus te abençoe, eleito de Deus. Deus te abençoe, primogênito de Deus. Deus te abençoe, deuses. Deus os abençoe grandemente. Amém.